Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou atender alguns pedidos que eu recebi para falar um pouco sobre o impacto nos fundos imobiliários desse projeto de lei que visa limitar o reajuste dos aluguéis ao IPCA. Então, estou recebendo muitos pedidos no Instagram, aqui no YouTube também, do pessoal preocupado do que vai movimentar os fundos imobiliários, essa mudança, essa eventual mudança, legislativa, caso o projeto de lei passe e altere a legislação do inquilinato para definir o IPCA como índice de reajuste. Eu vou aproveitar o vídeo e eu vou tratar, na verdade, de dois projetos de leis que, na minha opinião, podem impactar os fundos imobiliários. Um deles é esse projeto de lei da questão do IPCA e o outro dele é um projeto de lei que impacta de forma indireta. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os números dos projetos de lei para quem quiser ler depois um pouco mais sobre esses projetos de lei. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir aqui, se você gosta desse tema, curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos para que o vídeo seja subido para mais pessoas, se você estiver vendo no YouTube ou no Instagram, onde você estiver vendo. Sobre o projeto de lei que inclui a regra de incidência do IPCA nos contratos de locação. Então, é um projeto de lei, na minha opinião, pouco detalhado, tá? Ele apenas altera um artigo do projeto de lei, determina que os contratos sejam reajustados pelo IPCA e podem as partes transigir para utilizar um outro índice de reajuste. É muito confuso porque está dando a entender que os contratos que são hoje corrigidos pelo IGPA deveriam passar a ser corrigidos pelo IPCA, mas lá diz que as partes podem tratar. Bem, se os contratos anteriores já existem, já tratam do IGPM, a lei não está falando nada do que acontece com esses contratos já existentes, se eles continuarem válidos, se eles teriam que ser ratificados pelas partes. Então parece muito um projeto incompleto. Eu estou vendo muitos investidores preocupados com esse projeto de lei e particularmente eu não tenho nenhum nível de preocupação com esse projeto de lei para os fundos de tijolo. Por quê? Eu vejo os investidores preocupados porque muitos fundos imobiliários possuem reajuste de locação pelo IGPM e aí fica aquela questão, poxa, mas eu tinha um reajuste pelo IGPM e agora eu vou ter o reajuste pelo IPCA, que é muito menor. A grande verdade, pessoal, é que poucos fundos imobiliários estão conseguindo repassar o IGPM para os seus contratos de locação. As negociações já estão ficando muito próximo do IPCA, a não ser alguns casos que o aluguel eventualmente esteja muito distorcido. Então, esse projeto de lei, por si só, ele não mudaria tantas coisas no universo dos fundos imobiliários. Eu tenho uma visão negativa sobre o projeto de lei porque eu entendo que é uma intervenção estatal em algo que deve ser negociado entre as partes. Evidentemente que nós temos alguns casos, principalmente de locações de pessoas físicas, de aluguéis residenciais, que realmente podem ser necessários haver uma intervenção estatal pela fragilidade das partes. Mas eu entendo que os contratos comerciais, os contratos maiores, como são os de fundos imobiliários, não deveria haver essa intervenção. E o projeto de lei, na verdade, ele não faz distinção. Todo mundo vai ser IPCA e ele sequer trata dos contratos assinados. Não consigo ver muito como esse projeto de lei possa ir para frente, pelo menos não com aquela redação, mesmo que vá, não me preocupa, porque os contratos de locação já estão sendo reajustados pelo IPCA. Eu vejo, na verdade, um número de investidores preocupado com isso, mas eu acho que é uma preocupação desnecessária. Eu vejo sim um pequeno detalhe que eu não vejo quase nenhum investidor falar ou comentar. Se crescer essa ideia de que realmente o IGPM distorce demais o valor, que o IGPM foi muito alto e não se serve para corrigir contratos, numa notícia que a Câmara deu desse projeto de lei, eu observei muitos comentários de pessoas físicas, cidadãos, pedindo para que o projeto de lei também tratasse sobre os contratos de financiamento. Isso mesmo, contratos de financiamento que seriam corrigidos pelo IGPA, que eles fossem alterados para serem corrigidos pelo IPCA. Esse sim foi um ponto de certa preocupação minha. Nem tanto pelo projeto de lei, porque o projeto de lei não inclui isso, mas vamos dizer um risco de judicialização eventualmente desses contratos. Por quê? Nós temos fundos de recebíveis que nós sabemos se beneficiaram muito do IGPM elevado, conseguiram fazer uma maior distribuição de renda
em razão do IGPM elevado, e eu fiquei com um certo receio de que mais à frente nós possamos ter uma judicialização, porque essas pessoas possam discordar da aplicação do IGPM nos seus contratos, quererem reduzir o saldo devedor aplicando o IPCA, porque o que acontece com o índice inflacionário num financiamento imobiliário? Ele incide sobre o saldo devedor e aí os juros vai incidir sobre o saldo devedor e a amortização também. Então a pessoa normalmente não paga o IGPM na prestação, ela se acumula no saldo devedor. O que pode acontecer? Haver um número elevado de judicialização dessas questões, que até o momento nós não ouvimos falar, não sabemos se existe, e aí fazer com que se haja uma correção pretérita dos saldos devedor, que foram pelo IGPM, passe pelo IPCA, reduzindo esses saldos devedores. Evidentemente que uma ação dessa seria entre o mutuário e o devedor de um CRI que pode estar dentro de um fundo imobiliário. Evidentemente que se ocorrer essa ação judicial tiver sucesso, o devedor também vai querer fazer uma ação judicial para aplicar os mesmos critérios aos fundos imobiliários. Por enquanto, eu não estou nem muito preocupado com isso, mas como eu recebi muitas mensagens de preocupação dos investidores, eu gosto de sempre ir no detalhe. Então, na minha visão, no fundo de tijolo, esse projeto de lei tem pouco impacto, mas se crescer muito essa ideia de que o IGPM não serve para fazer correções, que o IGPM é muito distorcido e que tem que aplicar o IPCA, eu ficaria com receio de haver essas ações judiciais, acabar conseguindo corrigir saldos devedores de CRIs que hoje estão em fundos imobiliários e poderia ter um impacto muito forte naqueles fundos de recebíveis que fazem distribuição, fazem apuração do seu lucro pelo regime contábil. Por quê? Porque eles passariam a ter que fazer um ajuste negativo no seu valor patrimonial e impactando consideravelmente a sua renda. Aí entram um pouco desses riscos de você fazer a apuração contábil. Um risco como esse de eu ter que fazer uma remarcação por uma ação judicial. Esse risco hoje existe, esse risco hoje é concreto? Eu não vejo. Não ouço falar dessas ações, já pesquisei jurisprudência também, não ouço, não leio nada sobre isso. Mas é um risco, já vi matérias de advogados defendendo de que teria que fazer ação para corrigir, tirar o IGPM, colocar o IPCA, e isso evidentemente poderia impactar os fundos CRI. Então, nesse universo, para mim, o maior risco de um projeto de lei desse ser aprovado seria um risco reflexo nos fundos de recebíveis, que propriamente nos fundos de tijolo, que sequer já conseguem passar esse IGPM. Então, não faria tanta diferença. Agora, tem um outro projeto de lei que ele foi aprovado parcialmente na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. E esse projeto de lei é importante no universo não só dos fundos imobiliários, mas das finanças de modo geral, e eu quero trazer ele para vocês, que é um projeto de lei um pouco amplo sobre imposto de renda de pessoa física, e nesse projeto de lei tinha uma expectativa, uma previsão lá, de você tirar a isenção do imposto de renda sobre os dividendos das ações. Gente, não estou falando de rendimentos de fundos imobiliários, dividendos de ações. Lá o objetivo era revogar a isenção desses dividendos de ações. Isso não passou na comissão, a comissão rejeitou esse item do projeto de lei. Evidentemente que é só uma comissão, ainda vai para a CCJ, ainda vai para o plenário, tem uma série de questões, mas em princípio é uma comissão importante e evidentemente dá um indicativo que nesse momento não haveria. A rejeição da proposta não é por não concordar com a tributação, mas sim por entender que é um projeto muito mais complexo e deve ser discutido em uma maior amplitude. Então, esse é um ponto importante, porque tira também um pouco esse medo da tributação dos fundos imobiliários, que para mim foi bastante, assim, vamos dizer, por vinagre, né, com a aprovação do FIAGRO, com a derrubada do veto do FIAGRO. Mas tem um outro ponto nesse projeto de lei, esse sim, é muito importante e poderia gerar um impacto reflexo nos fundos imobiliários e em todo o universo das ações e renda variável e tudo mais.
Esse projeto de lei ele prevê um reajuste da tabela de imposto de renda da pessoa física. Então, nós, pessoas físicas, pagamos nosso imposto de renda com base numa tabela progressiva e essa tabela ela tem valores de isenção e valores que vai aumentando essa tributação. Desde 2015 essa tabela não sofre correção e esse projeto de lei prevê a correção dessa tabela ainda para esse ano, dá mais ou menos 31%, e prevê também a correção das despesas que nós podemos abater no nosso imposto de renda. Então, tanto da tabela da declaração simplificada, tanto do valor da declaração simplificada, quanto das próprias despesas médicas e de escola seriam corrigidos por esse índice inflacionário acumulado, né? Então eles pegaram a inflação acumulada nesse período, dá 31 e uns quebrado de %, e aí você incide sobre as tabelas e aí você aumenta a isenção de imposto de renda de um modo geral. Por que que isso impactaria o universo da renda variável? Bem, isso se encaixa um pouco nos textos que eu tenho escrito, tanto no meu relatório de research do Desmistificando o FII, quanto eu fiz nos feeds do Instagram um resumo sobre isso, sobre a questão do ajuste fiscal por inflação. Então nós temos hoje uma dinâmica, desde setembro eu venho escrevendo sobre isso, desde setembro de 2020 eu venho escrevendo sobre isso, dizendo que é uma dinâmica que está encaminhando para um ajuste fiscal por inflação, ou seja, eu vou ajustar as contas públicas gerando inflação. Isso realmente está se confirmando, o governo cada vez arrecadando mais, muita influência da inflação. E aí, evidentemente, quanto mais inflação, mais muitas vezes eu tenho que subir os juros ou tenho que subir mais rapidamente os juros para controlar a inflação. Se esse projeto de lei for aprovado, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, e aí, evidentemente, ele vai seguir o seu processo, e aí, se aprovado no plenário, vai para o Senado e vai para a sanção presidencial. É um projeto que já foi algumas vezes dado a entender que tem o apoio do Poder Executivo. Se esse projeto se encaminhar e aprovado ainda em 2021, em 2022 nós teríamos um nível de restituição de imposto de renda muito elevado. Por quê? Porque nós passaríamos o ano de 2021 descontando com as tabelas antigas, mas quando fizer a declaração de ajuste em 2022, se o projeto for aprovado até o final de 2021, eu tenho a aplicação na declaração de ajuste da tabela já corrigida no final de 2021 para todo o ano de 2021. Aí, questões tributárias, regras tributárias, é assim que funciona. E aí o que isso gera? Gera um nível de restituição muito alto. E um nível de restituição muito alto para as pessoas, muito alto, muito mais alto do que o normal, evidentemente, nós teríamos mais dinheiro em circulação, mais consumo, mais inflação. E, evidentemente, alimenta essa cadeia do ajuste fiscal por inflação. Num ano eleitoral, você colocar mais dinheiro na economia, você tem mais PIB, você tem mais crescimento da economia, mas você pode ter essa questão dos juros. Então, você teria o crescimento da economia, do PIB, beneficiando os fundos de tijolo, naquilo que eu sempre digo que não dá para olhar só para juros, mas, ao mesmo tempo, você tendo aí uma visão de que pode ser necessário os juros. Então, o projeto de lei do IGPM e do IPCA não vejo assim como tão prejudicial, como tão preocupante, mas esse outro projeto de lei que eu acho muito positivo e espero que seja aprovado, evidentemente, porque chega a ser um absurdo você não ter a correção anual pela inflação dessas tabelas, mas teria um impacto imediato sobre a inflação do país. E isso leva a um desencadeamento de toda a nossa economia, inclusive taxa de juros, mas pode levar a uma melhora muito considerável do PIB em ano eleitoral, o que evidentemente agrada o Poder Executivo se houver o interesse na reeleição. E aí, evidentemente, você também tem um impacto positivo nos fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado desse assunto. Se gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos. Isso aqui nos ajuda, esse tipo de conteúdo nos ajuda a entender para onde nós vamos caminhar na nossa carteira, as nossas estratégias de investimentos de curto, médio e longo prazo. Até o próximo vídeo. Forte abraço!